Alô, 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 boa noite. Que saudades da família Trololó. Saudades também de Saudades estarmos aqui. também. Silvano, só você ficou para trás, né, Silvano? Oi? Só você que ficou para trás, né? Foram embora, Ah, largaram tudo. eu e os filhotes, né? Os bebês, né? Ele ficou de Ah, babá. Boa Aqui em casa noite. não dá para viajar todo mundo junto, né? Ou leva os cães, ou viajam dois e um fica. Eu vou fazer uma amiga minha, ela põe no hotel, na Mas creche. nunca não dá. Boa noite a todos que estão chegando. E aqueles que virão conosco durante a semana, que sempre chega muita gente depois, e a gente só lembra que as mesmas energias que estão fluindo aqui agora, elas vêm também no decorrer, porque tudo é atemporal, né? Nós estamos aqui, ao mesmo tempo, estamos em todos os lugares. Então, como que foi? Contei para nós a viagem, como que foi lá o projeto lá em Portugal, Beth? Fala um pouquinho. Aí o nosso projeto foi maravilhoso. Nós tivemos o evento na sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Eu, Marise e Helena. E aí nós chegamos na própria sexta-feira. Então nós passamos a noite no voo, nós chegamos cansadas e marcamos chegar mais ou menos no mesmo horário que a Marisa, né? Nós conseguimos voos em horários bem próximos. E aí a gente alugou um carro e passeamos um pouquinho em Óbidos e fomos direto para Alcobaça. Lá nós nos preparamos para o evento da noite, a parte da noite, né? Que foi a abertura e a gente teve a fogueira. No sábado, nós tivemos trabalho externo pela manhã, né? Nós fomos para Clareira, nós fomos para as Pedras e nós Eu fomos vi as fotos. para o salão. Você viu, né? Você não viu todas. Menino, foram tantas fotos, a gente tirou quase 500 fotos. Mas a gente vai publicando aos poucos, né? E no domingo a gente fez o encerramento. As pessoas que estavam, eram pessoas que estavam realmente preparadas para a sutileza da energia que foi trabalhada, porque como eu estava dizendo, nós estávamos comentando, né, eu, Lena e Marisa e tal, a gente intui os projetos e a gente leva à frente na confiança, né, de que o que a gente está trazendo é sempre uma nova frequência para ancorar a luz no planeta. Isso a gente tem certeza absoluta. Então a gente não fica tão preocupado como vai ser ipsiliteris todas as coisinhas. A gente permite que as coisas simplesmente fluam. E aí, quando chegou lá, a gente viu que era uma frequência muito sutil, muito leve, mas muito profunda. E que as pessoas que receberam esse chamado eram pessoas que estavam prontas para acessar esse seu próprio potencial, porque o processo todo foi de autoempoderamento, foi de autorreconhecimento, né? E se tornaram mesmo, né, conscientes de que são alquimistas da luz. E isso é que é o mais importante. Então, a gente se descobrir nesse lugar de alquimista, né, de transformação, de transmutação da nossa vida, e saber que a gente pode, o que a gente é, para mim não tem preço. Né? Eu costumo brincar muito com aquela propaganda do Mastercard, né? Tem coisas que a gente compra, tem coisas que não tem preço. Não. E essa é uma das coisas que não tem preço. Quando a gente investe no nosso autodescobrimento, no nosso autoconhecimento, no nosso autoempoderamento, não tem preço. Né? Mas é uma escolha pessoal e intransferível. E nós saímos de lá modificadas, né? Transformadas, numa outra frequência muito profunda. E é claro que em casa também se recebe esse movimento, né? Silvano também recebe, porque ele está aqui dando suporte físico para que a gente pudesse estar lá, né? Lena, fale um pouquinho aí a sua versão.
É isso, eu acho que você já falou bastante, né? E eu queria aproveitar e falar que a gente recebeu muito, né? A gente às vezes se coloca à disposição para entregar, mas no fim das contas a gente também recebe imensamente, né? Sempre, né, Helena? Então a gente, exato, é sempre uma troca, né? E essa troca flui da forma quando a gente realmente confia no fluxo, se entrega. Essa troca flui da forma que é melhor para todos os envolvidos, né? Então, cada um recebe aquilo que realmente precisa, que vai ser contribuição, que vai levar para um patamar, né, novo, de uma redescoberta, de uma relembrança. O Alquimia da Luz, ele está sendo muito trazido nessa frente, né? Você está relembrando quem você é sua essência mais pura, mais luminosa, mais verdadeira. Então, é realmente muito profundo, mas é tudo trazido com muito amor, muito carinho, muito cuidado, né? Muita delicadeza. Os próprios participantes relataram muito isso, né? Que foi leve, mesmo sendo muito profundo, ainda está aí reverberando no campo de todo mundo, mas está sendo muito leve. É interessante, né? E isso nos remete ao tema de hoje, né? Sim. Que também traz uma pegada aí também com o que você acabou de dizer, né? Exatamente. O despertar dessas memórias, né? Dessas memórias cósmicas, dessas memórias onde nós vamos relembrando, né? De quem Isso. somos e transformando essa nova era, né? Que Exatamente. está florescendo, que está abrindo, e a gente sabe que nós estamos passando por um momento assim único, né, no planeta. E eu te digo com todo o meu ser que eu acho que nós estamos assim num momento muito forte, muito peculiar. As energias estão realmente, sim, mexendo com todos nós e está provocando mudanças muito fortes em nós mesmos, mexendo com nossas estruturas, né? Trazendo assim uma nova percepção dos limites que a gente tem vivido até hoje, né? Porque estávamos arraigados em muitos processos que nos mantinham presos a algumas ilusões, algumas holografias, algumas coisas, e que esse olhar, esse redescobrimento de nós mesmos, está trazendo isso para a gente com uma leveza, é como assim, a gente fala que esse despertar da memória cósmica, né? Que traz para a gente o que é que nós somos em essência. O que nós somos em essência? O que nós viemos aqui? Por que nós estamos aqui? Né? Quais são os nossos... por exemplo, o que a gente busca nesse momento? Né? A gente saber que nós somos seres multidimensionais. Sim, Estamos no planeta Terra, mas temos as memórias nossas ancestrais aqui, da nossa ancestralidade, mas também de memórias cósmicas de outros planetas, de outros universos, de outras dimensões. E essa união, essa mistura, que essa dança aqui, né, que está acontecendo nesse momento. Eu percebo que a gente tem cada vez mais, e já falei isso em algumas lives, muito aqui inclusive, a gente tem avançado em camadas cada vez mais profundas de determinados temas que às vezes já estão sendo tratados aí há muito tempo, e cada vez mais a gente consegue compreender sob uma perspectiva diferente, né, sobre uma nova ótica. E essa compreensão traz novas percepções de quem nós somos, né? De o que podemos alcançar, o que podemos nos tornar, né?
para que estamos aqui. Eu tenho percebido muito isso, e o Alquimia, inclusive, trouxe muito essa consciência, mas é algo que eu já tenho visto que está sendo trazido novamente à tona, né? Está aí muito... Exato, está muito amplo, e tem muito a ver com o que a gente está trazendo, né, agora nesse tema da live de hoje, né? Porque as nossas memórias cósmicas, elas não são só as estelares. Às vezes, quando a gente fala cósmico, a gente já associa logo aos seres, né, estelares e a outras raças e consciências, ou seres de dimensões mais elevadas. Mas as nossas memórias cósmicas são também as nossas memórias desta realidade que estamos vivendo agora, né, do nosso corpo físico, são também as nossas memórias ancestrais, como você já trouxe, né? Tudo isso é a nossa memória interna. Quando a gente fala memória cósmica, né, a nossa memória interna, do que todas as potencialidades que nós trazemos. Tudo que já foi vivido em algum aspecto, mesmo que não seja diretamente com essa consciência que está aqui falando. Eu, no caso, né, essa personalidade, essa persona, essa consciência que está aqui falando, né, tem acesso a um campo, como a gente já falou em outras lives, né, tudo são campos, tudo é informação. Então, a gente começa a ter acesso a outros campos de informação que nos trazem memórias que despertam em nós, ativam, realizam alinhamento para quem nós somos em essência, né? Para o novo humano que queremos nos tornar, que já estamos, na verdade, nos tornando, né? Às vezes a gente se cobra muito colocando um objetivo lá na frente e esquece do processo, ou não reconhece o tanto que a gente já expandiu, o tanto que a gente já está mais alinhado com quem nós somos. É um processo contínuo, né, Silvana? Até porque é a jornada e não a linha de chegada que vai determinar o nosso... Você leu o que eu falei, né? Você percebeu? Até porque é um processo contínuo, né, Silvana? Aí o que você falou? Não é uma linha de chegada, é sempre um caminhar, né? A caminhada inteira é o processo, não é o objetivo final, não é a linha de chegada, né? Então, nós já estamos lendo a mente um do outro aqui. Isso é uma dos... Isso já é um dos sinais, né, que nós estamos, que a gente vai ampliando tanto, que a gente percebe, né, que nós não somos só esse corpo, né? A Yara, ou a Beth, ou o Silvano, nós somos um conglomerado de energias, né? De partes que vão se unificando, que a gente vem trazendo essa luz para cá, iluminando primeiro a nós mesmos e depois trazendo isso para esses guardiões que nós somos, né? Guardiões da luz, né? Digamos assim. E aí, dona Beth, vamos... Pois é, então eu quando eu vejo assim, nesse despertar da nossa memória cósmica, né, eu penso sempre no nosso registro acástico, né, no Akasha, onde estão todos os registros, e também isso me remete às diversas linhas do tempo, né, e o quanto nós já estamos expandindo para essa consciência maior de que estamos vivendo simultaneamente presente, passado e futuro, né? E de que o passado pode ser modificado. Eu estava vendo uma live outro dia muito interessante sobre justamente a alteração do passado. E estão começando a haver comprovações de que o passado foi alterado. Então, fotos que foram registradas, né, na época de 1960, na live em questão falou-se sobre a foto de Kennedy, né, que ele foi assassinado enquanto estava num cortejo e tal, e que as fotos relativas a esse evento elas foram alteradas, e inclusive nas revistas da época.
Pessoas que foram lá buscar a revista daquela época, as fotos na revista tinham sido alteradas. E toda vez que eu penso nessas coisas, eu me lembro do Harry Potter. Por que eu me lembro do Harry Potter? Porque Silvana assistia todos os filmes do Harry Potter. E naquela época, há muitos anos atrás, né, que a gente pode dizer 10, 15 anos muito, enfim, aparecia no jornal, no jornalzinho lá do coisa, né? As pessoas se mexendo e falando e tal. Eu disse, olha que coisa interessante, né? Essa pessoa que está escrevendo esse livro, ela já acessou essa realidade, né? E trouxe para um livro de ficção, né? E hoje, o que a gente vê nas redes sociais? Né? A gente se mexendo, falando e as coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? O tempo todo, de forma diferente, de forma interativa. Então, assim, o quantos de nós estão acessando as suas memórias cósmicas, acessando isso que está aí no campo, né? Os registros acásticos, quantas pessoas estão acessando e trazendo para essa realidade essa manifestação para que outras pessoas também possam acessá-la. Porque uma vez que a informação é difundida, outras pessoas abrem o seu campo, a sua consciência, para perceber aquilo como sendo possível. Porque o que eu vejo é assim, vamos criar a nossa realidade, tá? Vamos co-criar a nossa realidade. E aí a gente pergunta assim, o que é que você está escolhendo para a sua realidade? A gente vai escolher, geralmente, né, na sua grande maioria, aquilo que a gente conhece. Aí a pessoa diz assim, eu quero ser rica. O que é ser rica para essa pessoa? Né? Então, essa pessoa vai começar a pensar e direcionar sua energia para ser rica da forma que ela acredita que é ser rica. Entende? Mas, à medida em que a gente expande a nossa consciência, que a gente amplia esse leque de possibilidades, a gente alcança coisas que não estão ainda nos nossos padrões referenciais. Deu para entender a ideia? Deu. Não sei se eu fui muito abstrato, muito subjetivo. Mas, assim, quando alguém traz uma ideia nova, né, uma percepção nova, uma compreensão nova, né, outras pessoas passam a olhar para aquilo como uma possibilidade. E passam a poder ter aquela possibilidade como uma escolha. Aí deixa de ser uma decisão e passa a ser uma escolha, porque no momento em que eu acredito, né, que eu sei que é uma possibilidade, além daquela que eu acreditava, eu posso me abrir para fazer aquela escolha. Entende? Deixa de ser uma escolha referenciada nas minhas experiências passadas, mas uma experiência nova. E como eu sempre trago, o que a gente está criando? Nós estamos criando várias linhas do tempo simultaneamente. Nós já vivemos simultaneamente várias linhas do tempo, porque no nível assim mais bruto, digamos assim, cada pessoa está vivendo num nível de consciência diferente. Sim. E aí a gente diz, a Terra está um caos, está em guerra, está isso, está aquilo. Tá, a gente está sabendo, mas a gente está vivendo essa frequência dessa guerra? Não, a gente não está vivendo essa frequência dessa guerra. Só quem está ligado a isto está vivendo essa frequência dessa guerra. As pessoas que estão escolhendo viver numa outra realidade, viver na paz, na harmonia, na felicidade, na alegria, elas já estão vivendo num outro padrão frequencial que já não é esse da densidade tridimensional, que no início ela é oscilante e depois ela vai se sustentando numa frequência mais harmônica, né?
num novo nível frequencial, e daí ela vai subindo outros níveis frequenciais, muito embora às vezes ela ainda decline um pouco, né? Mas a gente nunca declina para baixo do que a gente já está. Retroceder, né? Na minha visão, a gente não o espírito não retrocede. Não. Na minha visão. Existem algumas pessoas que defendem o ponto de vista de que o espírito pode retroceder. Eu acredito que se ele retrocedeu é porque ele ainda não ancorou aquela nova frequência, né, no seu consciência, hein? Suficientemente. Ele ainda não ancorou de acordo, porque senão ele não conseguia mais passar, igual você falar, voltar, né? Numa frequência, num desaprendizado, digamos assim. Isso. Eu acredito que uma vez aprendido, está aprendido. Não tem por que você aprender de novo uma coisa que você já sabe. Sim. Se você não passou de ano e você voltou lá para trás, é porque você não aprendeu. O seu aprendizado não foi suficiente para lhe sustentar naquela série, digamos assim, que você alcançou. É aquilo que eu falei com você um dia, que eu achei tão bonito, eu escutei isso, assim, Chico fala, ou você faz ou você não faz, não existe tentativa. Não existe tentativa. Toda vez que eu digo que eu estou tentando... É porque você não está fazendo. Mestre Yoda que diz isso lá em Star Wars, 1960 e tanto. Fazer ou não fazer, não existe tentar. Algo assim. Interessante. Justamente. Então, vou dar um espaço aí para vocês falarem, que eu falei muito. Não. Essa fala que minha mãe trouxe me lembrou um ponto que, às vezes, a gente passa despercebido, né? Quando a gente fala memória, a gente sempre acha que está ligada ao passado. Uhum. Porque a gente sempre vincula isso a algo que já aconteceu e a gente arquivou em algum lugar. Quando a gente fala de memória cósmica nesse espaço amplo e expandido, a gente tem que ter em consideração que o tempo não é linear. Passado, presente e futuro não existem. Então, quando a gente fala em despertar a memória, é acessar esse campo de informações que já está disponível para nós, independente de passado, presente ou futuro. É difícil para as pessoas entenderem isso, Lena, essa questão de não linearidade, né? De não espaço-tempo, de não presente, passado e futuro. É difícil essas pessoas, geralmente as pessoas têm muita dificuldade para entender isso, de vidas paralelas, pelo menos paralelas. Quando a gente fala cientificamente, a ideia não é de que eles não existam, é de que eles coexistem simultaneamente. Ou seja, passado, presente e futuro estão todos ocorrendo ao mesmo tempo. Entende? Então, não é por isso... que eles existem, mas estão, né, interligados, interconectados. Estão todos acontecendo agora. E é por isso que nós estamos com um delay, né? E aí eu falo quando penso que a pessoa já terminou de falar. Desculpem. E é por isso que a gente pode acessar o nosso futuro. Aí Maria Helena trouxe essa questão da memória, né? A memória ela pode ser do futuro, ela não precisa ser necessariamente do passado, né? Então eu posso acessar o meu eu do futuro e trazer ele para o agora. A gente pode, olha, a gente vive simultaneamente várias vidas. E então, o que acontece? Eu posso escolher viver uma nova versão minha agora, aqui, nessa linha de tempo que eu estou. Ou eu posso mudar de linha do tempo, porque, na verdade, a gente está o tempo inteiro
mudando de linha de tempo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e voltando. Só que Bugou a isso é cabeça. tão rápido. Isso é tão rápido. Desculpe. Bugou a cabeça de todo mundo. Alugou um apartamento na cabeça de todo mundo aí agora. Não existe um único futuro, existem infinitas possibilidades, né? Isso. E assim como existem infinitas possibilidades para frente, existem para trás. Passados, infinitos passados também, escolhas derivativas. E nós navegamos entre esse mar de possibilidades. Eu acho que é mais ou menos isso que minha mãe está querendo explicar. Nossa, que Nós lindo. transitamos entre esse mar de possibilidades e acessamos elas de acordo com aquilo que nós estamos vibrando. Isso. Eu vou dar um exemplo bem simples com a nossa experiência nesse espaço-tempo que estamos aqui agora, com essa personalidade, tá? Eu tenho 66 anos. Então, eu vivi várias vidas dentro dessa vida, né? Desse momento, dessa experiência como Elizabeth. Quando eu olhava para meu passado, há algum tempo atrás, existiam situações que foram muito difíceis, dolorosas, desafiadoras, né? E eu olhava de uma determinada forma, que era o nível de consciência que eu tinha ali, naquele momento, né? À medida em que eu avanço, expando a minha consciência, hoje eu posso olhar para aquelas situações, para aquelas pessoas que fizeram parte daquele contexto, né? Para tudo que compôs aquela experiência de uma outra forma. Quando eu olho de outra forma, aquele passado já mudou para mim. Então, aquele nível de dor, de sofrimento, de dificuldade que eu via há alguns anos atrás, hoje, para mim, já não são mais da mesma forma. É interessante quando a gente começa a olhar para o nosso passado, com a consciência que a gente tem hoje, a gente consegue perceber que ele mudou. Ele mudou porque a nossa forma de olhar para ele mudou. Então, aquelas pessoas que às vezes a gente tinha tanto rancor, né, mágoa, hoje a gente olha e diz assim, gente, aquela pessoa foi um mestre para mim. Quanto que eu aprendi naquela situação, naquela circunstância. E aí a gente vai para a autorresponsabilidade e diz assim, ok, eu criei aquela pessoa para ela vir me mostrar o que eu precisava ver que eu não estava vendo. Então, aquele espelho, né, para mim, foi tão benéfico, foi tão maravilhoso, mas só com a consciência que eu tenho hoje é que eu posso olhar para esse passado e vê-lo modificado. Com a consciência que eu tinha antes, eu não consigo olhar. Por quê? Porque eu não tinha esse nível de consciência. Toda vez que eu vou lá visitar o passado, ou toda vez que eu vou visitar o futuro, pensando em alguma coisa que eu quero para o futuro, né? Eu estou visitando linhas de tempo. Toda vez que eu digo assim, meu filho vai para uma festa, né? E eu fico lá preocupada, arrancando os cabelos, com medo que haja um acidente. Eu estou indo para uma possibilidade no futuro que existe. E eu estou fortalecendo aquela possibilidade. Ela pode não se manifestar, como na maioria das vezes não se manifesta, né? Mas essa possibilidade existe. Mas também, se eu pensar que o meu filho vai voltar são e salvo, também é uma possibilidade que existe. E eu estou fortalecendo essa possibilidade. Então, todas as vezes que os meus filhos saíam à noite, eu ficava tranquila, eu deitava e ia dormir, porque eu entregava eles a Jesus. Eu dizia, toma conta. Eu não tenho nada mais o que eu possa fazer aqui, né? Que eles estejam guardados. Eu deitava e dormia, e no outro dia eu acordava e eles voltavam inteiros para casa. Nunca tiveram nenhum acidente, nenhum contratempo desse, né? E minha mãe, às vezes, ficava desesperada. E eu dizia assim, mas mãe, você não entregou, você não rezou, você confia, você não confia, não existe confiança pela metade.
Ou a gente confia ou a gente não confia. Não existe meia confiança ou meia desconfiança. Se você desconfia 1 milímetro, você não está confiando. Então, são esses conceitos, né, que a minha cabeça tem... A minha cabeça, o meu coração, a minha alma, sei lá o que, tem me levado a refletir. São as camadas que você falou, Lena, né? Isso. E por falar em camadas, eu estava lembrando de quando eu era mais nova, porque eu tenho um nome composto, né? Maria Helena. E quando eu era mais nova, eu me lembro que eu falava muito sobre o fato de eu ser, no mínimo, 3 pessoas. Eu era a Maria, a Helena e a Maria Helena. E nesse momento em que eu falava, eu verdadeiramente acesso esses campos, né, de possibilidades de pessoas que eu sou, que fazem parte de mim, né? Então, assim, a palavra já carrega o próprio campo de informações, digamos assim, de possibilidade. Aí a gente tem, inclusive, numerologia que analisa os nomes. Então, meu próprio nome também foi escolhido por numerologia, né? Eu poderia ser ou Maria Clara ou Maria Helena, e no final fui Maria Helena. Prefiro, inclusive. E eu me lembro que eu falava assim, alguma pessoa falava alguma coisa e eu dizia assim, peraí, se a Maria for responder, e vinha aquela energia trazida, né, pelo campo da Maria. Se a Helena for responder, né, que vinha uma resposta trazida pelo campo da Helena. Ou pelo menos do que eu entendia para mim ser Maria e para mim ser Helena, ou ser Maria Helena. Então, E ainda não tem era mais, tem a Lena e tem a Aninha. Mas o que eu estou trazendo é que, às vezes, a gente acha que, por exemplo, a gente está interpretando papéis, né, digamos assim. E, no fundo, estamos todos interpretando papéis sempre, né? A nossa consciência que está aqui falando, como eu já comecei hoje dizendo, né? Eu aqui, essa pessoa que teve as experiências de vida que eu tive, é uma camada da minha consciência muito maior, né? Mas ela é uma camada. E, então, às vezes, a gente acha que, ao representar outra pessoa, a gente está vivendo um faz de conta, ou aquela experiência ou aquela realidade não é válida. E, no final das contas, porque se você está realmente vivendo aquela outra pessoa, você está trazendo memórias, informações, está carregando o seu campo com aquilo que você está vivendo, né? Ou você está acessando o campo daquilo que você está trazendo. Quantos atores e atrizes a gente vê que depois tem dificuldade de sair do personagem, porque eles acessaram aquele campo, né, daquela memória, daquilo que está sendo trazido individualmente, né, no sentido do que ressoa e do que reflete, e coletivamente do que toda a humanidade que está ali envolvida com aquele campo está ressoando e vibrando dentro daquele campo. Então, eu tinha uma consciência sem ter a consciência de que eu sou mais de uma. Né? E eu me permitia acessar esse mais de mim mesmo, sem necessariamente estar racionalizando o que eu estava fazendo aquilo. Hoje, eu posso olhar ao passado com a consciência que eu tenho hoje e perceber, né, que esse caminho já estava acontecendo sem eu necessariamente estar racionalizando. Mas todo o tempo que eu analisava pela Maria, pela Helena, pela Maria Helena, eu buscava a essência verdadeira de cada uma. Eu não estava querendo fazer de conta. Né? E chegou um momento em que eu dizia assim, hoje eu estou muito Maria. E assumi que eu estava muito Maria e pronto. Às vezes as pessoas falavam, não, hoje eu estou muito Maria, olha, é isso. Não, hoje eu estou muito Helena. Estou e pronto. Sabe? Fantástico. E era assim, quer dizer, hoje eu já consigo integrar todas elas sem precisar estar em uma ou em outra, né? Eu já sou todas elas, né? Embora eu tenha momentos em que eu me sinta mais de um jeito, mais de outro, mas eu já não preciso também colocar um nome
colocar a caixa, né? Eu já não preciso mais encaixar, né? Já está além das barreiras dessa camada que eu tinha antes, né? Hoje a consciência extrapola. Diga-se. Além dos rótulos. Isso, exato. E é muito como eu estava falando já antes, dos conhecimentos que agora a gente começa a ter acesso a novas camadas dos conhecimentos, né? Por exemplo, se a gente levar em consideração astrologia ou numerologia, como eu já falei, né? As pessoas ouvem falar de astrologia e numerologia há muito tempo. Isso não é um conhecimento novo, né? E existe ainda muitos preconceitos sobre esses temas, mas também existe muita expansão acontecendo por conta do acesso a esses temas. Mas qual é o ponto agora? No início, as pessoas, de maneira geral, focavam, por exemplo, vamos pegar a astrologia, focava em um ponto específico que era o signo solar. Eu sou do signo de Leão, né, que é o meu signo. Então, durante muito tempo, as pessoas julgavam, classificavam e encaixavam outras pessoas e a si mesmas dentro desse conceito específico do signo solar. Anos se passaram, né? E as pessoas foram Eu nunca concordei. começando... Ninguém é igual a ninguém, né? Como que encaixa todo mundo Exato. num buraco E aí, só? isso. E por ter essa visão limitada, né? Naquele momento a camada que se tinha era limitada, né? Não cabia para alguns, cabia para outros, não cabia tudo, e a gente vai para os extremos, né? Da dualidade. Sim ou não. O julgamento não é bom, é mal, e nesse ponto. Mas aí anos vão se passando e o conhecimento vai sendo difundido e aprofundado. E aí hoje, grande parte da humanidade, quer dizer, não sei grande parte, mas do círculo que eu vivo, né, das pessoas com quem eu convivo, já sabem, por exemplo, que na astrologia não é só um signo, né? Você tem o ascendente, você tem a lua, você tem outros planetas. Já começa a ter uma compreensão um pouco maior de outras camadas do ser. Ali você já percebe que outros aspectos existem. Você não é só uma caixinha, mas por enquanto ainda se tem a visão de caixinhas, e você vai colocando as pessoas em determinadas caixinhas ou se colocando em determinadas caixinhas. Mas o conhecimento vai avançando e se aprofundando, e aí, então, agora a gente sabe que, na verdade, todos nós temos características de todos os signos, todos os planetas têm influência. Se a gente olha o mapa astral da pessoa, você vai perceber que tudo está contido, mas que uma camada elevada da sua consciência, quando fez o plano, digamos assim, né, para você estar aqui hoje como está, nessa personalidade, no meu caso, né, como Maria Helena, traçou, né, decidiu, escolheu viver determinados desafios ou potencialidades, e isso pode estar representado no mapa astral, que contém tudo. Ali, hoje a gente tem esse nível de conhecimento, que não é para todos, mas muitos já conseguem perceber, e era um sentimento, uma sensação de entendimento que eu tinha sobre essas ferramentas, e aí inclui astrologia, numerologia, cromoterapia e qualquer outra dessas, né, que tudo isso é uma ferramenta para despertar memórias cósmicas, né? Serve para a gente acessar o campo, mas não se limitar àquilo que está sendo trazido. Eles funcionam, talvez, como códigos de luz, como a gente falou na live passada, né? Que é a chavinha ali que traz para você a possibilidade daquele acesso. Você não está limitado àquilo, mas você pode compreender a partir de um outro espaço, de uma outra camada, escolhas que você fez e que você pode fazer diferente, né? Aquilo não está lhe limitando em nenhum ponto, né? E eu vi
um vídeo do Bashar há pouco tempo falando justamente sobre isso, que um símbolo de proteção, por exemplo, né, ou um ritual, ou um mapa astrológico, ou qualquer uma dessas ferramentas, elas servem como permissão. Elas são ali um elemento catalisador de permissão de você para com você mesmo. É um instrumento que a gente utiliza para nos permitir, em níveis que às vezes fogem da nossa racionalidade, ou da nossa compreensão mais lógica ou mais linear, que a gente permita ir para esse outro espaço de expansão, alcançar outra camada, compreender outro aspecto do nosso ser. E aí a gente começa a falar sobre instrumentos justamente de despertar essa memória, né? Eu já falei aqui de algumas, mas a gente tem o registro acástico, como minha mãe já trouxe, né? A gente tem meditações, a gente tem canalizações, a gente tem ativações, a gente tem plataformas energéticas, como as mesas que a gente aplica, tudo isso serve como ferramenta e instrumento para a gente despertar a nossa memória, né? Que é só o meio para a gente acessar aquele conhecimento ou aquela potencialidade que a gente já carrega. Como essência, né? Sim. Que somos. A gente só está tirando as camadas da cebola, né? E cada vez que a gente se permite a remover uma dessas cascas, a gente vai alcançando espaços, né, de mais conhecimento e trazendo para nós lembranças e habilidades que estavam esquecidas, adormecidas, né, em algum momento, porque nós ficamos ali num domínio dentro dessa linearidade por muitos séculos, e a gente vai relembrando o que é, isso pode trazer mais intuição, né? O meu caso, por exemplo, a intuição está sendo bem mais aguçada para mim. Vejo também que você começa a perceber as coisas de uma maneira mais humana, né? Você vai acessando outros campos com um amor mais verdadeiro, sem desavença, sem disputa. Você vai se permitindo a entender que você... Eu não sei, acho que tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que assim, você começa a acessar espaços que, às vezes, você é o tudo e o nada ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse ali, no universo, solto ali, uma energia, e às vezes a gente é tudo aquilo, mas nós temos a nossa individualidade também, é o tudo e o nada ao mesmo tempo. A gente repercute isso no outro, e quando a gente começa a juntar esses conhecimentos, acessar esses lugares nossos, essas memórias cósmicas, essas memórias de ancestralidade, essas memórias que estavam adormecidas, e a gente vai ativando novos campos, nós vamos ativando também, igual o Silvano falou, que são um campo de várias possibilidades, tanto futuras quanto, né, no passado, que a gente consegue mesmo, a Beth falou também, de olhar o passado dela e conseguir ver ele hoje de uma outra visão. É como ler um livro de novo depois de muito tempo. É como se fosse um livro novo. Verdade. E eu vejo assim, que nós estamos com muitas linhas de tempos disponíveis nesse momento, né? Então, muitas pessoas estão em cada um em patamares diferentes, de acordo com as escolhas que estão fazendo, né? Elas Sim. estão... À medida que você foi falando aí, veio assim uma frase, uma informação, que é: a gente começa a observar sem se identificar necessariamente, sem se prender naquilo, né? Então, a gente é o todo, porque é aquela situação, porque a gente está observando aquela situação, mas a gente não é aquilo.
porque a gente não está se prendendo naquilo, né? A gente é mais do que aquilo que está passando. É o que eu falei com você lá no início, antes da gente entrar no ar. Lembra que eu falei com você? Do Isso. momento complicado que eu estou sentindo com relação ao meu trabalho, e que eu falei que, assim, ontem eu fiquei muito triste, mas, ao mesmo tempo, eu falo, isso não me pertence, eu sei que não é meu. Eu tenho que conseguir alcançar um entendimento que eu criei isso em algum momento, como eu posso descriar também, né? E isso vem também para me poder crescer, vem para me poder ver outras partes minhas que até então eu não via, como eu falo, gente, eu falei isso aqui uma vez, numa live dessas qualquer, que eu trabalho no hospital, então as pessoas dizem, nossa, você viu o acidente, você viu isso que aconteceu, fulano que está todo arrebentado, isso e aquilo, eu falei, cara, a minha sala é dentro do pronto-socorro, eu não vejo essas coisas, eu não vejo, por Deus do céu que eu vejo. E falei, mas eu fico sabendo porque os outros ficam comentando, eu passo, eu vou escutando. Mas o foco que a gente põe é outro, né? É aquilo que a gente põe o foco que a gente está vivendo. O meu foco não é esse. Eu não estou ali para ver essa desgraça ali, essas coisas ruins, essas mazelas, essas dores. Eu estou para ver aquele humano que está precisando de um amor, de um carinho. Eu estou para ver aquela pessoa que precisa de um amparo, eu estou para ver aquele funcionário que está ali, recolhido num canto doente, entendeu? Então, o meu olhar é diferente. E eu vejo isso que, é igual você falou, eu me vejo em várias nuances, às vezes, né? Como eu percebi do ontem, que você falou, vamos fazer o Ho Oponopono. E eu percebi, falei, eu sei que não é meu, mas eu preciso vivenciar. Então, está tudo bem, está tudo certo, e vai passar, né? Eu escolho que passe, eu escolho que seja assim, eu escolho estar bem, né, dona Beth? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Diga, fala todas, minha irmã. Onde é que isso te toca? Que é aí que está a parte que lhe cabe nessa criação, para você descriar. Entende? E deixa eu aproveitar, então, o mais interessante nessas perguntas, né? Quando fazem perguntas nesse tipo, é a gente não responder. A gente tem uma tendência a, assim que escuta a pergunta, já responder pela lógica, né? Pelo racional, por aqui, pela defensiva, né? A gente vai pela reação e pela defensiva. Então, quando você ouvir uma pergunta de reflexão, deixa a pergunta sentar, né? Deixa ela penetrar essas várias camadas que a gente tem. Exato. Deixa aí profundo, não julga, deixa a pergunta chegar. E uma hora a resposta, que não é uma resposta só, porque são infinitas possibilidades, mas a compreensão. A nossa mente racional, ela é meio que programada para resolver os problemas. Então, quando a gente lança uma pergunta, né, vem logo as respostas. Costuma vir logo as respostas. Se a gente se agarrar a qualquer resposta que vem, a gente vai para as soluções rápidas e não deixa justamente as possibilidades todas se apresentarem para nós, para a gente poder fazer uma escolha de um ponto de vista consciente. Se a gente pega as primeiras respostas, a gente está sempre no automático, está sempre na reação. Se a gente deixa essas perguntas irem reverberando, né, a gente vai se abrindo para as outras possibilidades que podem surgindo como respostas alternativas a essas perguntas. Que mágico. Exato. Porque todos esses nossos processos de autoconhecimento, que estão, na sua maioria, sustentados em crenças e padrões, elas estão baseadas no passado, né? Nas referências que nós temos constituídas, e a nossa mente vai buscar uma resposta dentro dessas referências que nós temos. E a resposta que a gente quer não é mais a resposta da mente linear. A resposta que a gente quer é a memória que está lá no nosso ser.
Entende? É o que reverbera em mim. Não precisa ser palavras. Né? Algo reverbera. Tudo que toca na gente tem uma parte nossa. O que aquilo está nos mostrando? Exatamente. Como dar o próximo passo e soltar e liberar isso. Né? Às vezes a gente chora muitas lágrimas de sangue na vida só porque estamos apegados a um ponto de vista. Quando a gente solta esse ponto de vista, aquelas lágrimas não precisavam ser de sangue. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Sim. Eu falo muito pouco dele. Já citei esse exemplo uma vez, talvez, e é muito interessante. Eu tive o segundo casamento. Né? A gente ficou casado 1 ano. Eu já não era mais menina, eu tinha... Quantos anos eu tinha? 58 anos, quando eu me casei pela segunda vez. E depois de 1 ano a gente separou. E eu chorei muito nessa separação. Mas eu chorei muito. Aquela separação me doeu muito, no fundo da minha alma. E eu fiz muito Ho'oponopono, tá? Voltando àquela nossa conversa anterior. Mas, hoje, eu olhando para aquelas lágrimas que eu derramei, né? Qual foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido para hoje eu estar aqui? Essa separação. Porque se eu não tivesse me separado, eu não tinha feito o caminho, que eu não tinha feito as escolhas que eu fiz para estar aqui hoje. A minha vida seria completamente diferente a partir daquela escolha. Talvez não estivesse lá em Portugal, hein? Talvez não estivesse lá em Portugal, justamente, Silvana, vivendo entre tapas e beijos, né? Porque assim, a relação era muito gostosa, né? A gente ria muito, a gente se divertia muito. Meus filhos sabem, eles conviveram com a gente. Era muito divertida, mas ao mesmo tempo tinha muita coisa que a gente brigava sem saber a origem da briga, né? As discussões, né? Os mal-entendidos, né? As caras feias, tudo por um nada, às vezes. A gente não sabia explicar como começava a briga. A briga começava, o desentendimento começava, e no final a gente não sabia nem como é que aquilo terminava. Era um negócio muito louco. São as possibilidades que você abriu, né, para você depois viver, e você fez novas escolhas, e novas realidades vieram, e novas escolhas você está se abrindo, e mais possibilidades estão acontecendo. É aquilo que a gente falou lá no início, nada é parado, tudo é movimento, a gente continua sempre se crescendo, expandindo, né? E, às vezes, quando a gente tem um momento de recaída, igual a gente já falou isso várias vezes, a gente demora menos tempo naquele lugar, que eu ficava meses ali, hoje eu demoro menos tempo. Então, a gente vai se abrindo, e esse abrir, essa expansão de consciência, esse acessar as nossas memórias, os nossos registros acásticos, as nossas memórias cósmicas, que são aquelas memórias que estão inatas em nós mesmos, vai nos delineando caminhos diferentes, né? Que a gente pode ter a escolha de seguir aquele caminho e criando novas oportunidades ou novas. Por isso que é interessante que, assim, eu assisti o filme uma vez que ele parava e voltava, quer dizer, ali numa situação ele tinha vários finais, né? Várias possibilidades. Ele parava naquilo ali, voltava e acontecia outra possibilidade. E é isso, basicamente. É de acordo com a escolha que você faz, você cria uma realidade. Exato. Eu não sei se foi o mesmo filme que eu assisti, mas eu assisti um filme que era exatamente assim, o déjà vu, né? Era um crime, uma morte, eu já não me recordo bem dos detalhes, sei que era uma morte de uma moça num rio.
e o policial estava investigando, o detetive e tal estava investigando, e ele ia e voltava, né? E os desenlaces eram sempre diferentes, né? Então ele passava um pedaço da história, ia para o desenlace, depois tinha outro pedaço da história, outro desenlace, e aí ele sempre voltava ao início da história e tinha sempre um desenlace diferente. Então, assim, o quanto as nossas escolhas cotidianas, as mínimas escolhas, fazem toda a transformação na nossa linha do tempo. Demais. E é por isso que eu digo, gente, não existe leitura de futuro fatídica. Não existe. Porque tudo depende das escolhas que fazemos a partir daquele momento. Não estou invalidando que as pessoas façam leitura de campo, façam leitura de aura, nem façam leitura nada. Eu acredito piamente nisso, mas a pessoa lê as possibilidades que são mais prováveis naquele momento da leitura. Então, naquele momento, de acordo com todas as escolhas que eu fiz, isso é o mais provável. Mas, se eu levar aquilo como uma certeza, aquilo pode se manifestar no meu campo, sim. Mas se eu deixar solto e eu fazer novas escolhas, eu posso mudar completamente aquilo que me foi dito e trazido. Mas então, não existe pré-determinismo. É baseado nisso que eu me pauto nos meus atendimentos, por exemplo. Então, quando eu consigo acessar o campo, que a gente vê as emoções que aquela pessoa está naquele momento, como ela está ali reagindo, em qual chakra, em qual órgão aquele sentimento está reverberando, e a gente faz um compilado daquilo, é para que ela possa ver e naquele momento ela está assim, mas quem pode modificar é só ela. A gente ajuda e dá um auxílio, né? Como com as egrégoras, de dar um empurrão. Eu costumo dizer assim, é como se você estivesse no mar. Aí vem uma onda e te joga para baixo. Você respira, vem uma onda e te sujiga na areia, você vai e fica nesse loop. Então, o nosso trabalho como terapeutas e como a gente trabalha aqui, eu penso assim, é como se a gente desse as mãos ali, olha aqui, você está no raso, basta você sair andando. Então, é a partir da escolha que você vai fazer. Você vai querer continuar mergulhando e afundando, e mergulhando e afundando, ou olhar para esse sentimento, para essa emoção que está aqui reverberando em você, e você fazer ela, analisar ela existe? Por quê? Qual é a causa raiz disso? Vamos integrar, vamos olhar, vamos fazer escolha diferente. Então, assim, a gente auxilia, são as ferramentas que você diz, né? A gente, inclusive, hoje, eu acredito que a gente já. Eu tenho percebido isso comigo, Beth, até mesmo energias de cura. Que eu, sinceramente, eu acho isso soberbo. É de uma profundidade, porque você vai alcançando algumas esferas que você consegue trazer eu aqui, Helena ali, eu consegui chegar em Helena e ajudar ela a melhorar o campo dela, a mexer no campo dela, da forma dos elétrons, dos prótons e nêutrons que estão ali, né, naquela conjuntura ali naquele momento, e auxiliar para que ele entre numa parcimônia, que ele entre numa estrutura de equilíbrio, né? E aí esse processo automaticamente atrai uma cura, porque é muito interessante isso que vocês trouxeram, e foi muito lindo a live. É como a gente falou em outra live também sobre as previsões, né? Que a gente estava falando sobre essa questão dos campos de informação e as previsões que as pessoas fazem, né, para o futuro. E aí a gente trouxe justamente a informação de que uma previsão futura, como minha mãe já trouxe, né, é uma possibilidade que
Diante do cenário que existe hoje, tem grande probabilidade de acontecer. E as pessoas que ouvem aquela previsão, que podem ser muitas ou apenas uma, né, vão alimentar aquele campo de probabilidade, né, com a sua própria energia. Quando a gente começa a aprender, por exemplo, a ler tarô, a gente tem pelo menos 2 casas mais tradicionais, né, 2 locais do jogo de tarô, que falam sobre futuro. Né? E todas esses 2 locais, essas 2 posições das cartas, sempre quando a pessoa está aprendendo a jogar, é falado que no máximo 6 meses tem possibilidade daquilo acontecer. Né? Porque é dentro da ação, do campo de ação da pessoa que está sendo atendida, no caso, o consulado. Diante de tudo que a pessoa está vivendo naquele cenário e das ações que estão sendo trazidas ali, a probabilidade daquilo acontecer é em curto tempo, né? Porque você não vai alcançar muito mais longe, porque envolve muito mais possibilidades de escolha. Então, não tem como você chegar num campo que seja muito longo e aquilo de fato acontecer. Né? Quando você está fazendo ali a leitura, você está trazendo a orientação e a contribuição para a pessoa dentro daquilo que a pessoa já pode estar fazendo. Né? Então, não faz sentido você trazer uma informação de uma possibilidade que vai ser tão longa, digamos assim, que você vai carregar o campo da pessoa com aquela informação. Carregar no sentido de que você está prevendo e fazendo aquela pessoa possivelmente acreditar naquela possibilidade que vai acontecer. Né? Você pode estar meio que direcionando a pessoa a acreditar naquela possibilidade. E não necessariamente é isso que a gente deseja quando a gente está guiando a pessoa, né, na sua jornada, né? Seja no tarô ou qualquer outra ferramenta, como você está falando da mesa. Né? Então, por exemplo, quando a gente aplica a mesa, a gente tem a mesa dos dragões. Algumas orientações que chegam para quem está aplicando não necessariamente precisam ir para quem está recebendo. Né? Porque isso pode influenciar o campo da pessoa da maneira que não vai ser contribuição. Pode sugestionar. Isso, exato, a palavra é bem essa. Vai sugestionar a pessoa, né? Ou vai trazer memórias e questões e crenças que, de alguma forma, podem atrapalhar o processo, né? E, às vezes, é por isso que a gente, quando trabalha com plataformas à distância, por exemplo, plataformas energéticas, a gente consegue acessar, como você falou, a energia de cura, porque a pessoa permite em camadas que vão mais profundas do que a consciência mental ou emocional do momento, que a pessoa está vivenciando ali naquele momento. O nível de permissão que a pessoa dá ao atendimento é um nível de permissão muito mais elevado do que aquela permissão que a gente, em teoria, aqui, agora, daria. Da mesma forma, a permissão pode não ser dada. É sempre a escolha do eu superior e do alinhamento da própria pessoa, né, para receber ou não receber. Sim. Isso, só fechando aqui, porque isso acontece a nível individual e a nível coletivo. Essas mudanças, dessas possibilidades e linhas de tempo a nível coletivo, porque quanto mais pessoas vibrarem numa energia, mais aquela energia tende a descer, né? A funilar. Então, Sim. essa linha de tempo tende a ser mais cocriada, né? Isso aí. E eu acho que o Silvano nos abandonou. Eu acho que ele está com dificuldade. A câmera dele está afetada. Eu esbarrei no cabo da câmera, desconectou a câmera, ele não tá o StreamYard não está mais reconhecendo a câmera para botar de volta para funcionar. Está tudo certo. A gente já está fechando também. Eu só vou deixar um aviso para as pessoas que nós vamos ter uma edição do Alquimia da Luz no dia 5, 6 e 7 de dezembro, em São Paulo, num lugar chamado
no resort. Canto da Floresta, Eco Resort. Isso, Canto no da Eco Floresta. Resort Canto da Floresta, em É um Amparo, lugar São maravilhoso. Paulo. É um lugar maravilhoso, onde nós fizemos o nosso retiro dos dragões no ano passado. E então, quem sentiu o chamado, junte-se a nós, porque a energia é deliciosa, tanto do lugar, quanto do grupo que vai participar, quanto do trabalho que vai ser realizado. Muitas egrégoras de luz se apresentaram para estar à frente desse trabalho, né? Já até teve dificuldade no início de identificar qual egrégora estaria mais à frente. A gente tem mesmo muitas egrégoras. Que lindo. Isso foi interessante. Nós tivemos várias canalizações. Tivemos canalizações do Asta, tivemos canalização do Saint Germain, tivemos canalização de Mãe Maria e outras tantas. Sananda também. Sananda não podia estar de fora, né? Esse sotaque baiano. Esse jeitinho cantado. Pois é. Então, bora, gente, que Deus nos abençoe a semana, que ilumine esse resto de semana para nós. Que é semana não, né? Que nós estamos bem no início dela ainda. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. E o nosso canal está aqui. Eu esqueci de ligar o Instagram, mas se bem que ele não está salvando nada mesmo ultimamente. Ele está de pirraça. Mas, Silvano, um beijo, querido. Beijo. Beijo, amada. Lena, Beth. Pessoal, boa noite. Muito Gratidão. obrigada. Gratidão a todos. Cheio de energia.